Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisler Herculano de Geografia para dar sequência aqui ao nosso conteúdo sobre o processo de industrialização do Brasil. Se você por acaso caiu de paraquedas aqui nesse canal, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, saiba que a gente tem um vídeo anterior a qual a gente inicia a explicação sobre esse momento. A gente vai falar do período colonial brasileiro e seus ciclos econômicos, vamos falar do período do Império e da expansão do café que teve tanta importância, uma vez que favoreceu a absorção de mão de obra, de criação de infraestrutura, permitiu o acúmulo de capital, enfim, que vai ser o nosso motor inicial para esse processo de industrialização. E também, na aula passada, nós chegamos a falar sobre a crise de 29 e seus efeitos. Então, se por acaso você não viu o vídeo anterior, vai no primeiro vídeo, que esse vídeo vai ser muito importante para poder puxar o gancho para esse vídeo de cá. Pois bem, mas se você já foi, se você já viu o vídeo anterior, então vem com a gente que a gente precisa continuar esse processo. A gente tem que puxar o gancho e falar sobre o Getúlio Vargas. A crise de 29 foi muito importante para o Brasil, claro, negativamente por um lado, porque fez com que o nosso principal produto, o café, ele entrasse em declínio, mas de outro lado, de outra forma, ela permitiu com que a República das Oligarquias, aquela que concentrava o poder nas mãos de latifundiários, ela viesse a ter o seu declínio até chegar ao seu final. Nesse momento, é um momento importante no mundo onde alguns regimes de extrema-direita estão começando a se aproveitar dessa crise de 29 para usar como plataforma os seus discursos. Dentre eles, nós podemos citar o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, podemos citar as ditaduras extremistas na Espanha do Franco e também em Portugal do Salazar, e não à toa, aqui no Brasil também vai seguir essa linha de pensamento. E o cara que vai estar no poder nesse período pós-crise de 29 vai ser o Getúlio Vargas. Se você lembra da aula anterior, você tem que lembrar que o Getúlio Vargas, ele entrou no poder do Brasil não de uma forma democrática, mas sim por meio de um golpe. E esse golpe permitiu que o Getúlio Vargas iniciasse uma política nacionalista dentro do Brasil, a qual das principais características nós podemos citar a forte intervenção do Estado na economia, até mesmo para poder recuperar a economia sobre os efeitos da crise de 29, um início de um projeto mais eficaz de industrialização, um projeto mais consolidado de industrialização, e teremos a Segunda Guerra como um palco importantíssimo que vai permitir a gente acumular capital e investir na indústria, até mesmo em troca de parceria com os aliados. Os Estados Unidos ele vai financiar a nossa indústria de base. E o Getúlio Vargas também começa a elaborar um modelo chamado de substituição de importações, que tinha como objetivo principal valorizar a produção interna e reduzir assim as importações. A ideia central do Getúlio Vargas era diminuir a dependência do mercado externo. Pois bem, chegamos em 1945, a Segunda Guerra vai estar resolvida e aí os soldados brasileiros eles retornam, que foram muito importantes para poder combater exércitos na Itália que tinham essa aliança com as potências do eixo da Alemanha, da Itália e do Japão. Mas quando o exército brasileiro retorna para cá, ele que, vamos parar para pensar, né, defendeu o Brasil, foi elevar o Brasil para ter uma ideia contrária aos regimes extremamente nacionalistas e ditatoriais, ele volta para cá para o Brasil e vê que ele está à mercê de um regime extremista, nacionalista e também totalitário, um regime também ditatorial. Então, por conta disso, o governo do Vargas ele começa a sofrer uma série de imposições vindo chegar ao fim em 1945. Então, o contexto que a gente entra a partir desse momento é o contexto do sucessor do Vargas, que vai ser o presidente Eurico Gaspar Dutra. O Dutra ele vai governar o Brasil de 1946 até 1951. Nesse momento, pós-Segunda Guerra Mundial, nós já vamos estar vivendo o período chamado de Guerra Fria. E você sabe, na Guerra Fria, ou você assume uma postura de parceria aos capitalistas, que tinha como principal comando no mundo os Estados Unidos, ou você era socialista, que você iria, claro, se aliar à União Soviética e iria fazer parte desse bloco comunista. Então, nesse momento, o mundo é absurdamente bipolar. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Não tem jeito, você precisa escolher um lado. No primeiro momento, o Brasil vai assumir uma postura mais neutra, ok? Mas o Dutra vai começar a direcionar ali o seu apoio a um dos lados, com certeza, nesse importante período da Guerra Fria. Pois bem, o Dutra, gente, ele vai ter como alguns dos seus objetivos a utilização das reservas cambiais da Segunda Guerra Mundial. O Brasil conseguiu acumular muito capital exportando produtos manufaturados e até produtos primários para os países que estavam em guerra, inclusive também os Estados Unidos. Entretanto, os industriais brasileiros defendiam que o Brasil fizesse essa reserva de mercado,
até mesmo para poder permitir com que o Brasil competisse com eventuais produtos que viessem a competir com o nosso daqui de dentro. Então a grande sacada, né, é que o governo do Dutra, nesse primeiro momento, nessa primeira sacada, ele foi diretamente contra os industriais que estavam investindo aqui no Brasil desde o século XIX e também os industriais que ganharam muito apoio, né, pela substituição de importações durante o governo do Getúlio Vargas. Além disso, ele vai defender essa ideia da utilização dessas reservas da Segunda Guerra com o objetivo de importar máquinas para poder modernizar um pouco a nossa indústria, reequipar o sistema de transporte, porque era necessário que o Brasil fizesse uma política que favorecesse, claro, a integração entre as demais regiões. Você tem que lembrar da primeira aula que nós falamos sobre economia de arquipélagos, onde o Brasil não era nem conectado. Mas agora que a gente está formando o mercado interno, é necessário que as regiões elas dialoguem entre si. E no caso, para você chegar na Amazônia, por exemplo, daqui do Sudeste, você tinha que fazer todo um contorno pelo oceano, aquilo que a gente chama de navegação de cabotagem. Mas o governo do Dutra tem essa ideia de tentar reequipar o sistema de transportes e valorizar os modais de transporte internos que pudessem conversar as regiões do país. E a ideia também dele era incentivar o extrativismo mineral, que vai ser um polo econômico muito favorável para o Brasil nos anos posteriores. Ok, tranquilo, de boa. Outro ponto importante do Dutra é que ele vai aproximar o Brasil dos Estados Unidos, e isso não vai ser muito bom para a economia brasileira. Veja bem, nesse período do Vargas, a gente tinha uma política econômica, né, por assim dizer, que valorizava muito o mercado interno, com o objetivo, claro, de reduzir a dependência do que vinha de fora. Mas o Dutra, ele vai na contramão disso. Ele vai incentivar a importação de bens de consumo não duráveis, só que bens supérfluos, como calça jeans, chiclete, alimentos, a Coca-Cola, por exemplo, começa a entrar aqui nesse momento, tudo para poder agradar a classe média brasileira. Mas isso não vai ser uma coisa boa, né? Porque, vamos parar para pensar, se a gente já estava produzindo aqui esses bens de consumo não duráveis, você trazer de fora esses produtos importados para competir com esses produtos aqui dentro do Brasil, é óbvio que a indústria americana vai estar muito melhor preparada do que a brasileira. E dessa forma vai rolar, claro, um enfraquecimento muito da indústria nacional. E isso vai desagradar os caras que começaram, né, a investir na indústria nas décadas anteriores. É claro, você tem que pensar que isso é efeito cascata. Se a empresa brasileira não está vendendo, automaticamente ela não está gerando lucro. Se não está gerando lucro, ela vai demitir funcionários. Se ela demitir funcionários, mais pessoas estão desempregadas e menos pessoas vão comprar. E se menos pessoas estão comprando, as indústrias vão produzir cada vez menos e vão lucrar menos e vão, claro, ruir até chegar à sua falência. Então isso era péssimo para a indústria nacional. Essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos, entrando nessa doutrina capitalista, enfraqueceu muito a nossa indústria. E aí, automaticamente, isso gerou uma grande insatisfação dos industriais nacionais, gerou uma insatisfação de quem estava aplicando o dinheiro na economia. E a galera vai ficar tão bolada que vai exigir que o governo do Vargas ele retorne. Ou se não o governo do Vargas no primeiro momento, mas que retorne uma política de valorização do mercado interno. Até porque tinha muita gente saindo perdendo nesse período. Olha só, um destaque do governo Dutra é o Plano SALT, que tinha as siglas exatamente, melhor dizendo, as letras que formavam uma sigla, que tinha exatamente a ideia dos investimentos em que seriam coordenados pelo Estado. Eu tenho aqui saúde, alimentação, transportes, energia e educação. E aí, é claro, o sabichão da sala nesse momento, ele fala o seguinte: ué, professor, mas o Plano SALT não tinha educação. Bem, meu amigo, se você está estudando para provas, sobretudo provas militares da ESA e da SpaceX, você tem que sempre estar de acordo com o que está sendo dito na bibliografia. E no livro do Eustáquio de Sene, ele vai dizer que o Plano SALT ele vai ter a coordenação dos investimentos exatamente para essas finalidades. Além de saúde, alimentação, transportes e energia, também temos a educação, como você pode estar visualizando aí na página do livro do Eustáquio de Sene de 2018. Então a gente sempre tem que estar de acordo com o que está escrito na bibliografia, porque qualquer mudança, qualquer detalhezinho pode ser utilizado para fazer uma questão na prova. Tá tranquilo, meu padrinho? Tá de boa? Pois bem, meus amigos, então o governo do Dutra, por conta dessas medidas, vai se tornar um governo muito impopular. Tão impopular que a população vai pedir de novo para o Vargas voltar ao poder. Em 1951, o governo do Dutra ele termina e o Getúlio Vargas volta à presidência. Só que dessa vez,
democraticamente eleito. E o Getúlio Vargas, quando volta à presidência, ele vai retomar o projeto nacionalista. Ele vai perceber que o nacionalismo que ele tinha aplicado lá no primeiro mandato, ele não só vai fazer com que a população ela consiga ter uma elevação do seu poder de consumo, seu poder de compra, e também favorecer, claro, os investimentos industriais nacionais. Então, nessa retomada de projeto nacionalista, o Vargas novamente fecha a economia brasileira. Não completamente, mas ele dá um valor muito maior àquilo que estava sendo produzido aqui dentro. E aquela galera que defende o liberalismo econômico, defende a liberdade, defende o não protecionismo forte que o Estado estava executando para poder, claro, favorecer o mercado interno, a galera não gosta nem um pouco. Até porque os Estados Unidos estavam se beneficiando muito dos produtos que estava vendendo aqui no nosso mercado. Mas o Vargas pega nesse momento, acabou com a palhaçada. Agora, novamente, a gente vai valorizar aquilo que é nosso, valorizar o nosso mercado interno. Ok, o Vargas vai coordenar novos investimentos por parte do Estado, sobretudo nas frentes importantes que eram o transporte, a energia, a economia e também as valorizações regionais. Eu chamo a atenção para as valorizações regionais porque nesse momento, na década de 1950, o Sudeste era aquela principal região de atração. Era a área onde as indústrias estavam se aglomerando. Era onde a indústria, de fato, conseguia ter facilidade para se instalar por causa da infraestrutura, por causa da mão de obra, por causa do mercado consumidor, enfim. Nada atraía as indústrias para as demais regiões, até porque pela falta de integração isso dificultava a produção regional, a produção em outras áreas que não fosse o Sudeste. Agora, vale destacar que a região Sul consegue também se beneficiar disso. A região Sul ela tem um modelo de desenvolvimento bem específico, bem particular, porque o seu modelo de crescimento foi favorecido por causa da formação de uma mão de obra livre, assalariada, que aí ela começou a investir no padrão industrial dessa região. Beleza, mas as demais regiões, tais como o Nordeste, necessitou de políticas de valorização. Uma delas foi a criação do Banco do Nordeste, que teria o objetivo de fazer financiamentos com mais facilidade, claro, para poder os industriais eles terem condições de investir nessa região. O Banco do Nordeste financiou diversas obras e também teve o objetivo de atrair muitas indústrias para poder fazer um investimento nessa região. Um destaque também foi a criação da CHESF, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. A proposta da CHESF é do primeiro mandato de Vargas, mas nesse momento vai consolidar uma ideia de valorização energética na região Nordeste, culminando assim com a criação da usina hidrelétrica de Paulo Afonso, criada nesse momento, nesse período, para fornecer mais energia para a região Nordeste. Um outro exemplo de desenvolvimento regional que o Vargas vai propor é na região Norte, com a criação da SPVA, Superintendência do Plano da Valorização Econômica da Amazônia. O objetivo era conceder incentivos fiscais, conceder investimentos para que a região da Amazônia recebesse investimentos. Tanto o Nordeste quanto a Amazônia eram regiões que dificilmente conseguiriam ser integradas à política de desenvolvimento de uma maneira espontânea, como foi a região Sudeste. Então o Estado ele precisou coordenar investimentos para que essas regiões fossem inseridas e, claro, conseguissem o seu poderio de valorização. Um outro exemplo, gente, foi na região Centro-Oeste, que ele vai dar continuidade para aquilo que ficou conhecido como Marcha para o Oeste, tendo como base principal o modelo de desenvolvimento lá no século XIX, que foi originado nos Estados Unidos, a ideia de expansão para o interior. Só que a região Centro-Oeste tinha muitas dificuldades. Uma delas é a questão dos transportes. Apenas a estrada de ferro Noroeste era uma das vias de comunicação do Centro-Oeste com demais regiões do Brasil, principalmente a região Sudeste. Mas a região Centro-Oeste, de todas as 5, é a única que não possui, não dispõe de um litoral. Então havia uma dificuldade clara, uma dificuldade inicial para que essa região fosse integrada. Nessa política da Marcha para o Oeste, que no primeiro momento não deu muito certo, o Getúlio Vargas até doou terrenos para várias pessoas que quisessem investir nessa região. Só que a dificuldade maior, gente, era que também, além da integração, além da interligação que não existia, e também da dificuldade de ter energia nessa área, é que também os solos não eram muito favoráveis para a produção agrícola, uma vez que os solos do Centro-Oeste, que dominam o espaço do Cerrado, têm um elevado grau de acidez. E naquele momento não se tinha ainda uma ideia de como fazer para essa acidez ela ser controlada, ela ser corrigida. Então o Centro-Oeste ficou sendo uma região que foi difícil de ser povoada.
Um ponto importante também foi a criação do BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. O BNDE ele tinha o objetivo também de estimular a economia brasileira, fazendo investimentos e atraindo também o capital privado para demais regiões. Além disso, claro, né, investir na questão da energia, investir nos transportes, tudo isso tinha como principal investidor, principal articulador nesse momento, o Estado brasileiro, o governo federal brasileiro. Mas o ponto mais importante desse segundo momento da era Vargas vai ser a criação da Petrobras. Bom, em 1953, 1954, nós vamos ter a criação do monopólio da exploração do petróleo. Monopólio é quando eu começo a destinar um determinado setor da economia para que uma empresa apenas domine todo esse setor. E dessa forma, o Vargas ele cria a Petrobras sob o slogan de "O petróleo é nosso". O que isso significa na prática? Significa que todo mundo que se beneficiava da exploração de petróleo aqui no Brasil acaba não podendo mais ter isso como fonte da lucratividade, como fonte da sua renda. Então, muitas empresas transnacionais que se beneficiavam da exploração de petróleo simplesmente abandonaram o Brasil, porque agora a exploração de petróleo no Brasil era exclusivo da Petrobras. É claro que a Petrobras nesse momento não era tão grande como é hoje, então não dava conta da exploração total do petróleo brasileiro. O Brasil ainda precisava importar praticamente 90% do petróleo que estava consumindo no país. Mas, em solo brasileiro, somente a Petrobras, a partir desse momento, poderia fazer a exploração desse produto. E é claro que isso torna, não é, o governo do Vargas um governo muito duro, que o pessoal lá de fora fica muito bolado com isso. Como assim? A gente ganhava muito dinheiro fazendo esse tipo de comercialização, produção, refino do petróleo, e agora a gente não pode fazer mais? É óbvio que o Vargas vai receber muitas pressões e, consequentemente, isso vai culminar na sua saída do governo, claro, porque naquele momento ele se suicida e assim temos o fim da era Vargas. Mas de legado, isso deixou um sentimento forte de nacionalismo no Brasil, que tinha como frente o principal objetivo valorizar a nossa economia, valorizar a nossa política e fortalecer o nosso mercado interno. Pois bem, mano, e é exatamente com esse sentimento que Vargas sai do poder que vamos ter um outro personagem a gente estudar para entender como que a economia do Brasil ela vai evoluir. Esse personagem é o Juscelino Kubitschek de Oliveira, que vai governar o Brasil entre 1956 e 1961. Esse cara vai iniciar um projeto nacionalista, porém com uma proposta de desenvolvimentismo. Ele queria transformar o território brasileiro. Claro, dando uma continuidade do governo de Vargas. Temos muitas semelhanças entre o governo do JK e o governo do Vargas. A iniciar que os dois eram nacionalistas e principalmente os dois tratam-se de governos muito populistas. Mas também temos que enxergar algumas diferenças bem pontuais nesses dois momentos da economia para poder diferenciar a política de Vargas e a política de JK. Olha que importante, ele tinha uma proposta, fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Se você já anotou esse quadro, no final eu vou deixar para você ter um espaço para você anotar aqui todo o quadro direitinho, você sublinha essa parte, porque é um slogan exclusivo dessa campanha do Juscelino Kubitschek. Nos 5 anos de governo que ele estava a iniciar, o Brasil ia crescer tanto que ia parecer que cresceu 50 anos. Então a ideia dele era fazer investimentos direcionados que pudessem fazer com que o Brasil tivesse uma imersão econômica muito grande e, consequentemente, valorizando o seu mercado interno como a prioridade. Bom, como que o JK ele vai fazer isso? Veja bem, ele vai criar o plano de metas. Nesse plano de metas, nós tínhamos alguns objetivos que, se fossem alcançados, o Brasil ia prosperar bastante. Que, na grande realidade, esses objetivos já eram enxergados desde lá de trás, desde a época do Plano Salt, desde o início do projeto nacionalista do Vargas. Era o que o Brasil sempre precisou, o Brasil ainda precisa, mesmo muitas décadas depois, que é o seguinte: o melhor investimento em infraestrutura, em energia, em transportes e também na indústria. Então, o JK nesse plano de metas tinha o objetivo principal de valorizar esses principais pontos, mas outros tipos de medidas, como melhorar a educação, melhorar a saúde, também estavam inclusas dentro desse plano de metas. Beleza,
Dentro dessa política desenvolvimentista do JK, ele tinha uma necessidade de interiorizar o Brasil. Ele vai dar continuidade na marcha para o oeste que o Vargas tinha iniciado como proposta. E não tem melhor forma de a gente esboçar esse momento de interiorização do Brasil com a construção de Brasília, que vai ser a nossa 31ª meta inserida dentro do plano de metas. Interiorizando o Brasil, colocando Brasília no centro-oeste, automaticamente se manda uma mensagem que o Brasil vai começar a prosperar, que o Brasil vai começar a se conectar, vai começar a se integrar de uma maneira muito mais intensa. É claro que não foi só uma medida econômica, mas também uma manobra política, né? Porque a capital sendo no Rio de Janeiro e com muita gente aglomerada no Rio de Janeiro, as pressões ficariam muito mais facilitadas, sobretudo pelos contextos anteriores, por exemplo, da morte do Vargas, né? Então, isso daí seria também para poder sufocar menos o governo, sufocar menos o poder legislativo também, o executivo, o legislativo, que tinha esse trabalho de comandar o Brasil. Beleza! E aí, para poder integrar o Brasil, para poder interligar as regiões do Brasil, o JK dá preferência por investir, sobretudo, no modal rodoviário. Aí você me pergunta, mas o modal rodoviário é bom para o Brasil, professor? Bom, na grande realidade, para um país de dimensões continentais como o Brasil, esse modal rodoviário não é muito atrativo, até porque encarece os produtos, as distâncias são muito grandes, muito significativas, temos o problema com o investimento também nos combustíveis, enfim, não é nem um pouco bom para o Brasil ter esse modal integrando de maneira tão consolidada o território. Mas veja bem, nesse momento é importante integrar de uma forma rápida, até porque a ideia dele é 50 anos em 5. E a rodovia, para ser construída, é muito mais rápida do que a ferrovia, do que a hidrovia, e, consequentemente, isso daria uma resposta rápida. E um outro ponto importante também é que era muito mais barato você criar rodovias, abrir estradas, do que propriamente você investir no modal ferroviário, que exige uma obra de infraestrutura muito mais preparada, até porque o nosso relevo acidentado dificulta bastante a implementação de rodovias. Não quer dizer que impede, mas dificulta por conta desses acidentes geográficos que temos no Brasil. Mas a opção do JK foi o modal rodoviário e começamos a fazer várias interligações regionais por meio desse modal. Vai dar uma sequência ainda maior nos governos militares, mas aqui já claramente o modal rodoviário ganha muita participação. Ok, outro ponto importante do JK era facilitar o ingresso do capital estrangeiro. Esse capital estrangeiro que vai entrar no Brasil vai ser a principal diferença entre o governo do JK e o do Vargas, que era um governo com um forte sentimento de valorização apenas daquilo que a gente produzia aqui dentro. O JK não. O JK ele vai abrir as portas, ele vai ser um pouco mais liberal do ponto de vista econômico do que o Getúlio Vargas. Até porque o Vargas saiu do poder por causa de pressões por conta daqueles que defendiam o liberalismo econômico. Esse capital estrangeiro chegava no Brasil por meio de empréstimos de alguns órgãos internacionais, como o FMI e também o Banco Mundial, mas também chegava a partir da entrada de empresas transnacionais. Essas empresas transnacionais elas vão vir para o Brasil com o objetivo de produzir aqui e, claro, reduzir os seus custos, com mão de obra, com leis trabalhistas, preocupações com legislação ambiental, ou seja, elas vão vir para cá para o Brasil para poder lucrar. E aí você pode se perguntar nesse momento, ué, professor, mas isso também não colocaria em xeque a indústria nacional, como aconteceu lá no governo do Dutra? Veja bem, no governo do Dutra o incentivo foi para as importações de produtos. O JK não. O JK ele incentivou a vinda das empresas transnacionais para cá, para o Brasil, e, consequentemente, a produção interna a aumentar. Aumentando a produção interna, aumentando a produção aqui no nosso país, automaticamente a gente não precisaria importar produtos. A medida que o JK fez de atrair as transnacionais é um exemplo da continuação da substituição de importações. Porque produzindo aqui, a gente não precisa importar, mesmo que a produção seja feita por uma empresa transnacional. Sacou essa parada? Isso é muito importante para você fixar na sua cabeça. Tudo isso é parte da substituição de importações, que também tem um foco muito importante para a valorização do nosso mercado interno. Mas o JK percebeu que se a gente não começasse a produzir alguns bens que outrora estavam começando a se tornar muito valiosos no mercado internacional, a gente ia precisar importar. Um exemplo desses bens são os automóveis, são os eletrodomésticos.
Então, era de extrema necessidade que a gente começasse a produzir aqui dentro. Só que quem é que tinha tecnologia nesse momento para fazer? Eram as empresas estrangeiras. Por isso ele atraiu a Capo Brasil, essas transnacionais. E aí, por conta disso, para poder não ter uma competição interna com as produções nacionais, ele elabora o tripé econômico, onde nós teríamos 3 frentes de investimento e cada um ficaria responsável por um setor determinado da produção econômica. O Estado ficaria responsável pela produção do setor de base, as indústrias de bens de produção, mineradora, siderúrgica, petroquímica, energética, que eram empresas que não davam retorno muito rápido, então não eram atrativas para o capital privado fazer investimentos nelas. Você lembra que isso é uma indústria pesada que fornece matéria-prima, beleza? Então o Estado ficaria responsável por investir nessas indústrias, além, é claro, também de continuar consolidando a nossa infraestrutura. O capital privado nacional, que era aquele que iniciou seus investimentos desde o século XIX, eles ficariam responsáveis pelos bens de consumo não duráveis, alimentos, sapatos, ferramentas, tecidos, enfim, aquelas que não exigiam tanta tecnologia para poder serem produzidas. E as transnacionais viriam para cá para o Brasil, o nosso capital estrangeiro, para poder produzir aquilo que o Brasil não tinha, que eram os automóveis, os eletrodomésticos, os eletrônicos, que fazem parte das indústrias de bens de consumo duráveis. Temos assim o tripé econômico sendo mantido aqui no Brasil, aonde nenhum setor concorre com o outro, cada um vai conseguir ser responsável por um detalhe da nossa economia. Sacou a parada? O tripé econômico foi uma das marcas do governo do Juscelino Kubitschek. Algumas realizações do JK: a criação da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, um órgão muito importante que concedia incentivos fiscais a quem quisesse investir na região Nordeste. Ajudou muito a transnacionais começarem a se direcionar também, sobretudo, aquelas a partir da década de 70 do setor alimentício, ok? Estabelecimento de um porto livre no Amazonas, que a gente vai ver posteriormente, que é a Zona Franca de Manaus, que vai dar incentivos para importação e exportação, fazendo com que atraia-se muitas empresas também transnacionais para a produção nessa região, para a produção nessa área. Produção de bens duráveis aqui dentro. Um exemplo, os automóveis, os eletrodomésticos começam a ser atraídas várias indústrias para cá para o Brasil para poder fazer uma produção. Era muito lucrativo nesse momento. A classe média, claro, se beneficia muito disso, comprando diferentes produtos que antes precisavam ser importados e o valor era muito elevado. Outra indústria que entra aqui é a indústria químico e farmacêutica, que vai ajudar na produção até mesmo de remédios e também pesquisas ligadas à produção agrícola. E aí, claro, o nosso campo começa também a se modernizar. A indústria química produz fertilizantes, produzem adubos químicos. Então isso também vai favorecer a produção agrícola do Brasil, que vai começar a dar um salto a partir desse momento. A indústria químico-farmacêutica, como já falado, eu falei aqui, não era nem para poder ter dito como se fosse um ponto por fora, até porque eu tinha colocado ali, mas eu não me atentei que já tinha sido colocada essa informação no quadro. Então, basicamente é isso. As realizações do Juscelino Kubitschek nesse momento queriam transformar o território brasileiro. Bom, mas nem tudo são rosas, nem tudo são flores. Das consequências, quando você olha isso aqui tudo, você fala, pô, deu muito certo, né? O Juscelino Kubitschek realmente fez o Brasil crescer. Pois bem, ele foi muito importante, sim. As diretrizes tomadas por ele, vai ser seguida nos próximos governos. Mas no primeiro momento não deu muito certo, não foi tão eficaz. Um exemplo foi a intensificação das migrações, porque o Sudeste cresceu tanto que começou a atrair muita gente. Afinal, mesmo com as ideias de tentar desconcentrar o capital e valorizar outras regiões, o Sudeste ainda era a região mais atrativa. Então as automobilísticas, as indústrias de eletrodomésticos e eletrônicos vão querer se instalar, claro, no Sudeste, até porque é para onde eu tenho como vender e também eu tenho como adquirir mão de obra. Então começam a intensificar as migrações do Nordeste para o Sudeste, do Sul para o Sudeste, pessoas querendo, claro, melhorar o seu padrão de vida. A acentuação da concentração industrial vai ser também uma consequência dessas medidas tomadas. O Sudeste vai aglomerar cada vez mais indústrias e isso vai causar uma desigualdade a nível regional muito maior. O aumento da nossa dívida externa, por causa dos empréstimos adquiridos no governo do Juscelino Kubitschek, não vai ser o principal momento onde a nossa dívida vai dar um salto, mas é o momento onde intensifica-se a nossa dívida externa, que já vem desde a nossa independência, e também o desemprego estrutural.
Porque a estrutura de produção mudando, a gente começando a se modernizar, a mão de obra cada vez vai ser menos exigida. E aí muitas pessoas acabam perdendo o emprego por conta da automatização, por conta das novas tecnologias que vão chegando, que acabam substituindo o homem pela máquina. Então, isso daí são algumas consequências que o governo do JK vai produzir para o Brasil de ponto negativo. No ponto positivo, você viu aqui as ideias que ele tentou colocar em prática, e isso vai ter uma importância muito grande para o milagre econômico que vai acontecer. E a gente vai ver, claro, no próximo vídeo com o governo dos militares. Bom, meus amigos, espero que você tenha entendido. Vou sair da frente aqui para você poder tirar o print do quadro. Se você gostou, dá o like no vídeo e fica aí com a gente pro próximo. Tamo junto. Grande abraço.